Como vocês podem ver, eu não estou lá no meu escritório, no meu local de estudo. Está tendo um evento próximo ao meu prédio, então eu vim aqui para a faculdade, né, onde eu me formei, a Faculdade Pinto Ferreira. Me formei em Direito nesta casa e sou muito grato a ela por isso. Bom, mas o meu vídeo aqui hoje não é sobre isso. Quero deixar bem claro que eu não sou nenhum cientista político. Eu não estudo política, tá? Minha área é jurídica, eminentemente jurídica, mas assim, em determinadas circunstâncias fica fácil da gente analisar os fatos, né? Como eles estão aí acontecendo. A gente tem acompanhado alguns cientistas políticos darem a sua opinião nas redes sociais, e eu, como cidadão, eu gostaria também de trazer a minha opinião em relação a essa eleição que se aproxima, primeiro turno das eleições este ano, e eu quero dar a minha opinião, em relação às eleições para presidente da República. Nós temos aí 2 candidatos que, segundo as informações da imprensa, são os mais badalados, consequentemente mais propícios para ganharem aí as eleições. Temos aí o Bolsonaro e temos o Lula, né? O que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tenho analisado os fatos, acompanhado as informações, e os fatos, tá? Eles apontam para a eleição do ex-presidente Lula. Por quê? Eu gostaria muito, eu particularmente voto num candidato Jair Bolsonaro, não porque ele é o melhor, ele não é o melhor, né? Mas para o momento ele é extremamente útil pelas ideias conservadoras que ele tem e principalmente para nós que somos cristãos. Então, por isso que eu vou votar nele. Não que ele seja o melhor candidato, tá? Tem seus defeitos também. Eu gostaria muito que o Bolsonaro realmente ganhasse essas eleições, mas infelizmente ele não vai ganhar. Mas por que você está dizendo isso, que ele não vai ganhar? Está sabendo de alguma informação? Teve acesso a alguma informação secreta? Não. Como eu disse, os fatos me apresentam isso, tá? Deixe-me mais ou menos reescrever cronologicamente aqui os fatos. Vocês sabem que faz 4 anos que o presidente Bolsonaro está tentando trazer o voto auditável. Tentou trazer e não conseguiu. O voto auditável. Simples. A máquina do cartão de crédito, para você fique em dúvida. É você votar e a máquina lhe dá um comprovante, como você faz com a maquineta do cartão de crédito. Seria isso. E existe uma previsão, inclusive, bastante curiosa essa informação, na legislação eleitoral. Uma das legislações eleitorais, nós temos o Código Eleitoral e temos outras legislações, Lei das Eleições, temos a Lei da Inelegibilidade, etc. E eu li um artigo em uma dessas legislações que antes, a legislação que ainda traz essa previsão lá do voto impresso, o eleitor votar, e depois que ele votasse esses votos impressos, o eleitor não teria contato, mas apenas pessoas da Justiça Eleitoral que os depositariam na urna. Aí o Supremo veio e disse que tem um julgado, me parece que é de 2015, que isso é inconstitucional, que fere a inviolabilidade do voto, tendo em vista que outras pessoas teriam acesso a esses votos impressos. Mas esse artigo, o Senado, né, ele não, mesmo sendo declarado inconstitucional na época pelo Supremo, o Senado não tirou de circulação esse dispositivo. Ele está lá ainda na própria legislação, está presente lá na legislação ainda, esse artigo. No entanto, ele foi declarado inconstitucional, né? Veja bem, então faz 4 anos que o Bolsonaro está tentando trazer essa questão aí do voto auditável. Não conseguiu, tá? Não conseguiu. Vocês lembram que num pátio, num corredor, acredito lá, eu acho que foi do Congresso, que o Barroso, ele estava conversando com outras pessoas ali, disse, tem alguém gravando? Alguém está gravando alguma coisa? E ele disse assim, eleição não se ganha, né? Eleição se toma. Lembre disso, vocês estão lembrados disso?
vão aí mais ou menos analisando essa cronologia dos fatos aí, tá? O Volca de Otávio não conseguiu, o Barroso disse que a eleição não se ganha, mas se toma. Nós temos aí também o Supremo Tribunal Federal, tá? Que em muitos momentos não cumpriu a sua função constitucional. O Poder Judiciário tem a competência para exercer a jurisdição, né? E a justiça é inerte. Isso aí, todo aluno de direito que entra na faculdade aprende isso, que a justiça é inerte, que só age mediante provocação, e o Supremo muitas vezes agiu sem mesmo ser provocado, né? Tá? Fugindo completamente da sua competência que está na Carta Maior, na Constituição Federal. E aí o que acontece? O Supremo anulou as condenações de Lula e outros tipos penais prescreveram, porque ele atingiu 70 anos e a prescrição, na data do cometimento do fato, quando o autor é maior de 18, menor de 21, e na data da sentença ele é maior de 70, a prescrição cai pela metade. Então, por conta disso, alguns tipos penais prescreveram em relação a Lula e ele se tornou elegível. Veja o manejo, né? A movimentação do Supremo em relação a tudo isso aí, para tornar o candidato Lula elegível, né? Continuando, vocês estão lembrados também que agora há pouco, por exemplo, o Exército, né, as Forças Armadas, fez o requerimento à Justiça Eleitoral para ter acesso em tempo real a transmissão da votação, né, dos votos, totalização dos votos, e o TSE negou essa possibilidade. Tranquilo, negou essa possibilidade. E, além disso, vocês estão lembrados, no debate da Globo, ao final do debate ali, o que o William Bonner perguntou para o Bolsonaro, candidato, diga para os seus eleitores se você vai passar a faixa de presidente ao candidato vencedor. E o Bolsonaro respondeu, não, vou passar a faixa, claro, se for uma eleição legítima e tal. Mas o próprio William Bonner fez questão de perguntar isso ao Bolsonaro. Por que o William Bonner fez tanta ênfase àquela pergunta ao candidato, né, Bolsonaro? Aí vocês tirem as dúvidas aí, não é? Vocês lembram também que alguns alunos da UNB, estudantes de analista de sistemas, eles mostraram que a urna é muito fácil, né, ela ser atingida, né, ela não é totalmente inviolável, a urna eletrônica. Existem vários documentos presentes nas redes sociais nesse sentido, né, na internet vários documentos foram publicados nesse sentido. Então, se você analisa a cronologia dos fatos, você vai ver que tudo gira em torno da elegibilidade do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Além disso, nós temos aí a CNN, nós temos a CBN, nós temos a UOL, constantemente publicando que o Lula ele está na frente, sempre 44%, 45%, o Bolsonaro 33%, 34% nesses intervalos aí, e eles incessantemente falam que o Lula está na frente. E hoje, por exemplo, eu vi a Vera Magalhães, na CBN, ela frisou novamente que dificilmente o presidente Bolsonaro, ele vai conseguir a reeleição. Tá? E eles afirmam, vocês sabem que a Vera Magalhães, até que se prove o contrário, é uma jornalista de extrema competência, tem extrema competência, tá? E ela afirma categoricamente que o Bolsonaro jamais vai conseguir a reeleição. Por que eles insistem nisso, de colocar sempre essa pesquisa, que embora muitas pessoas não acreditem, mas qual é a minha opinião em relação a tudo isso aí, tá? Sou péssimo para falar dessa questão de eleição, mas eu acho que os fatos nos trazem, eles trazem para nós essa convicção de que tudo foi planejado, tudo foi preparado para que o Lula ele possa novamente conseguir a reeleição, tá? O voto auditável é uma coisa tão simples de se fazer, tá? Uma impressão de um pedacinho de papel, isso não iria onerar praticamente a União em nada, não é? Mas o TSE negou essa possibilidade. Por que negou essa possibilidade? Tá?
Então, o que eu posso dizer para vocês? Por mais que a população vá às ruas, que em pró-Bolsonaro, Brasil Verde e Amarelo, mas o próprio Bolsonaro, ele sabe dessa possibilidade que está aí patente, é latente, tá? Que ele está realmente em risco de ganhar essas eleições. Eu não posso afirmar que a urna não é segura. A urna, na minha opinião, ela é segura, tá? Ela é segura. No entanto, os atos humanos é que os tornam insegura, tá? É isso que está acontecendo. Na minha humilde opinião, pelos documentos que eu tenho visto na internet, de especialistas comentando sobre a urna eletrônica, gente, os hackers, eles têm acesso a informações super privilegiadas da sociedade, né? Os caras entram na sua conta bancária, os caras entram em documentos oficiais, tá? Eu acho que em si não seria um trabalho extremamente difícil para um hacker, por exemplo, ter acesso à urna eletrônica, ao sistema da urna eletrônica. Por quê? Porque é muita gente, na minha opinião, que trabalha em torno disso aí, tá? São inúmeras pessoas que trabalham nesse manejo dessas informações. Então, assim, eu acho que Lula vai ganhar essas eleições não de forma limpa, é a minha opinião, porque os fatos apresentam isso, tá? Lula vai ganhar essas eleições porque algum tipo de manobra vai haver nessas eleições para que o Lula perca. Assim como foi lá nos Estados Unidos, que o Trump, ele não perderia aquelas eleições ali, mas aí perdeu. E aí os Estados Unidos, um país extremamente, até que prova o contrário, seguro, e infelizmente você viu lá o resultado. Então, as pessoas estão aí, Bolsonaro, mas o próprio Bolsonaro, eu já vi algumas palavras dele nesse sentido de que ele está se sentindo inseguro em relação a essas eleições. Então, eu posso até estar, como diz, né, queimando a língua nesse sentido, mas os fatos, eu só preciso olhar para os fatos, a cronologia, para ver que realmente essa eleição já tem um candidato ganho, que é o Lula. Se alguém achar ruim, pode comentar, criticar, mas essa é a realidade, tá? Essa é a realidade, tá bom? Um grande abraço, vamos aqui voltar aqui ao nossa batalha diária. Até a próxima.